de que será muito proveitoso o estudo dessa noite. Então, vamos iniciar o nosso trabalho com a prece de abertura e vamos pedir para que o nosso querido irmão Theo possa fazer a nossa prece. Posso sim, Cláudia. Vamos fechar os nossos olhos, procurarmos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga que está nos assistindo nesse instante e rogar a assistência e o amparo para que os trabalhos possam transcorrer dentro da paz, dentro da harmonia e que o nosso companheiro que vai usar a palavra possa ser assistido e ajudado pelos seus protetores de tarefa para que suas palavras possam serem dadas simples e objetivas, nos dando a condição de entender melhor esse tema tão interessante para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, só lembrando a todos, a nossa palestra está sendo gravada, né? Todas as semanas está sendo gravada. Então, nós pedimos para que todas as pessoas permaneçam com o microfone desativado, tá certo? Se precisar falar, logicamente, ativa, mas na grande maioria das vezes a gente fica só, né, na escuta mesmo, tá certo? E vamos começar o nosso trabalho. A palavra é sua, Emanuel. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Claudinha. Obrigado a todos que fazem o Instituto Espírita, Semeadores da Fé. É sempre uma alegria poder estar aqui, todos nós unidos e reunidos, por conta da pandemia, distantes fisicamente, mas sempre conectados, né, pelo coração e agora conectados literalmente, né, através das nossas plataformas digitais que estão proporcionando a continuidade dos estudos doutrinários. Então, eu trago aqui um abraço fraterno do Grupo Espírita Regeneração a todos os amigos e amigas que fazem o IESF. E que nós tenhamos uma noite de muito aprendizado. Esse tema, eu acho um tema muito interessante, importante. Quando se fala de mediunidade, é um tema que foi trabalhado como um seminário lá no Grupo Espírita Batuíra, que fica no IPSEP. E aí a gente adaptou alguns detalhes para ficar num formato de palestra de 1 hora. A primeira parte do estudo, a gente não tem como aprofundar, porque o tema, como foi divulgado, né, a complexidade na prática mediúnica. Então, nós vamos focar mais na prática mesmo. E como não é tão fácil. Então, eu trouxe aqui um slide para a gente conseguir... nós vamos falando e vamos divulgando e vamos compartilhando as imagens no slide. Só para a gente ter uma ideia, vamos lá. Está todo mundo conseguindo ver aí a tela? A complexidade na prática mediúnica? Bem, para mim já está com... Está bem. Dá para ver bem. Pronto. Então, esse tema, como a gente havia falado no início, a gente conseguiu, né, adaptar ele para uma palestra e falar de prática mediúnica nos dias de hoje, né, principalmente com esses tempos de pandemia, é algo bastante importante, porque com a chegada das plataformas digitais, onde as palestras e os estudos começaram a acontecer, né, dessa forma virtual, nós vamos observar que existe muito material e muita gente falando sobre espiritismo na internet. Mas nem sempre são conteúdos, né, confiáveis. Essa abertura que a internet dá, tanto para material de pesquisa, como próprias pessoas falando, deixa muito em aberto. E, às vezes, alguns irmãos e algumas irmãs, até por falta de conhecimento mesmo, de estudo, traz algumas informações, principalmente sobre mediunidade, que não condiz com a doutrina espírita. E aí nós vamos ver alguns detalhes que a gente consegue compreender o porquê desse fenômeno. Né? A gente tem que ter, primeiramente, a ideia do seguinte, de que a doutrina espírita, ela surge,
né, como a própria segunda revelação, que foi Jesus, e a primeira, né, com Moisés, surge de fenômenos mediúnicos. Nós que somos estudiosos da doutrina sabemos que as mesas girantes, né, as irmãs Fox, foram fenômenos mediúnicos que ocasionaram em toda a Europa, nos Estados Unidos, e que chamaram a atenção de um intelectual da época, né, que nós conhecemos pelo professor Allan Kardec. E é desse fenômeno que surge, né, que se inicia toda a trajetória do espiritismo. Por isso que é importante, porque até hoje, quando nós falamos sobre espiritismo com alguém do nosso trabalho, da nossa família, ou um vizinho, sempre o assunto vai puxar para alguma questão mediúnica, porque o grande público ainda não consegue visualizar o espiritismo como uma filosofia de vida, como uma proposta moral. Até porque a própria mediunidade, ela vai ser trabalhada dentro dessa perspectiva da moralidade, que é um dos pontos que nós vamos abordar. Então, falar de mediunidade nunca vai deixar de ser importante, principalmente para que nós possamos nos esclarecer cada vez mais e conseguir passar o que é realmente, né, mediunidade do ponto de vista espírita. Por isso que, para iniciar a nossa aula, eu trago aqui essa pergunta de reflexão, né? O que é médium e mediunidade? Primeiro, a gente tem que saber o que significa isso, para nós conseguirmos compreender e passar essa compreensão para o próximo. Então, nós trouxemos aqui um trecho, né, de um livro do Herculano Pires, que vai falar sobre a mediunidade, né, e a questão da sua complexidade, dos seus problemas, onde o Herculano Pires diz o seguinte: médium quer dizer mediuneiro, intermediário. Mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Não é um poder oculto que se possa desenvolver através de práticas rituais ou pelo poder misterioso de um iniciante ou um guru. A mediunidade pertence ao campo da comunicação. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial de coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com as vibrações psíquicas e afetivas. Gente, só com esse trecho, né, do livro do Herculano Pires, o livro está até aqui, deixa eu mostrar cá. Só com um trecho do livro do Herculano Pires dava para a gente fazer a palestra completa. Porque veja o que é que ele traz para nós. Ele primeiro vai dizer que médium, né, que mediunidade é uma faculdade humana, é natural. Ou seja, não tem nada de sobrenatural a mediunidade. É algo natural da vida humana, da existência humana. E o médium é basicamente um intermediário entre o quê? Entre esse mundo, como se fala no texto, e como o próprio Kardec traz muitas vezes, entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, ou seja, entre o mundo material e o mundo espiritual. O médium, ele vai ter essa capacidade, né, natural de intermediar esses dois campos da vida, a vida física e a vida extrafísica. O importante que o Herculano Pires traz aqui é esse detalhe, que não é algo, veja, não é algo oculto. A mediunidade não tem coisas escondidas, não é feita de forma mágica, né? Não tem rituais para ser praticada, nem mistérios, e não precisa de ser iniciada, ou seja, não existe uma pessoa que vai fazer com que a gente seja médium. Então, eu quero ser médium. Então, eu vou em tal instituição, porque lá eu fiquei sabendo que tem um guru, que tem um mestre, que vai fazer eu ser médium. Ele ensina as pessoas a serem médium. Não existe. Até porque Kardec, no livro dos médiuns, deixa bem claro, no capítulo 14, que todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Agora, óbvio, nós temos os médiuns ostensivos, né, que são aqueles que realmente têm um contato mais forte, mais profundo, mais direto com o mundo espiritual. Mas todos nós temos, né, mediunidade, sensibilidade. Porque, gente, veja que interessante. Certa feita, de volta, estava falando uma palestra, nessas várias que tem no YouTube, e
dessa questão de todos nós sermos médios, mas nem todos somos médios ostensivos. Né? Todos somos médios, mas nem todos ostensivos. Pelo simples fato do seguinte, que nós somos espíritos. E a nossa realidade é a realidade espiritual. Todas as experiências que nós vivenciamos aqui na matéria são, né, proporcionadas para o progresso do quê? Do espírito. Seja ele no campo moral ou no campo intelectual. Mas tudo que a gente vivencia aqui no planeta Terra tem como objetivo a nossa evolução. A nossa evolução enquanto ser transcendental, enquanto ser espiritual. O fato de nós estarmos encarnados, ou seja, o fato de nós estarmos habitando um corpo temporário, né, um corpo de carne, isso não nos isenta de sermos, de continuarmos sendo espíritos. E sendo espírito, nós vamos manter sempre a ligação com a nossa origem, que é o mundo espiritual. Então, por exemplo, nós vamos estar o tempo inteiro conectados. O próprio Kardec esclarece isso no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta o quê? Se nós somos influenciados, né, pelos espíritos, os pensamentos e as atitudes, muito mais do que imaginários. Muitas vezes são eles que nos dirigem. Por isso que o Herculano Pires fala aqui no final, tá vendo? Que os fatos do mundo espiritual que nos cerca e nos afeta com as vibrações psíquicas e afetivas. Por que psíquicas e afetivas? Porque o nosso contato com o mundo espiritual vai se dar através da sintonia de pensamento. Então, o meu pensamento, ele vai estar irradiando vibrações, e são essas vibrações que vão atrair para perto de mim as nossas companhias espirituais. Agora, se os meus pensamentos são positivos ou negativos, aí vai depender do quê? Das minhas emoções, né? Dos meus sentimentos, de como eu estou trabalhando o meu afeto. Isso é tão interessante que por isso que eu estou até com essa camisa do Lígia, onde tem amai-vos e instruí-vos. Né? O Espírito da Verdade fala no Evangelho, espíritas amai-vos e instruí-vos. Porque se eu consigo desenvolver o afeto, as potencialidades da alma, ou seja, a minha asa evolutiva da moralidade, eu vou conseguir vibrar psiquicamente mais elevado. Eu vibrando psicicamente mais elevado, eu vou estar me conectando com a espiritualidade amiga, né? A espiritualidade superior, que vai estar trabalhando comigo, como em conjunto, como uma equipe, para o progresso. Claro, obviamente, que o progresso inicialmente individual e, consequentemente, o progresso coletivo. Esse detalhe é importante, eu sempre vou fazendo esses links, né, durante os nossos estudos. Esse detalhe do progresso, da evolução, da melhoria íntima, para depois ser a melhoria coletiva, é algo natural. A própria espiritualidade vai trazer isso no Livro dos Espíritos também, lá na última questão de 1019, quando Kardec pergunta se um dia o reino da paz, da fraternidade, irá se estabelecer na Terra. E os Espíritos dizem a Kardec o seguinte, que o nosso planeta só será um planeta de paz, de amor, de fraternidade, quando os espíritos que nele habitam praticarem mais o bem do que o mal. Então, nós vamos observar que muita gente espera um mundo de regeneração, muito de nós queremos, a todo custo, que a transição planetária aconteça, mas nós não queremos fazer a nossa regeneração íntima. Porque o mundo só será regenerado depois que a regeneração íntima for realizada. Então, nós vamos passando, e tem um detalhe muito interessante. Né? Nós trouxemos aqui 2 imagens, escrito das cavernas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por que nós trouxemos essas 2 imagens? Né? Provavelmente aqui é um indígena, né? Um pajé promovendo uma cura, e logo embaixo é uma ilustração reproduzindo uma reunião lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque, gente, a mediunidade, ela não é propriedade da doutrina espírita. Né? O mundo, desde que é mundo, desde que existem espíritos habitando o planeta, claro, né? Depois que atingiu o seu grau do reino nominal, passando pelo processo evolutivo no reino mineral, vegetal, animal, o psíquico inteligente vai evoluindo, até chegar no estágio de espírito consciente, com livre-arbítrio, e começa aí sua trajetória no reino nominal, desde que o mundo é mundo, que a mediunidade ela vai ser vivenciada
pelos espíritos que habitam o planeta. Por isso que nós trazemos aí, desde as cavernas, né, até a Sociedade Paris de Estudos Espíritas, a mediunidade vai passar por todos os credos, por todas as eras, épocas, formas, né, roupagens religiosas diferentes. Mas se nós formos estudar desde os antigos, né, os egípcios, os gregos, os persas, o próprio povo hebreu, os judeus, o Antigo Testamento está repleto de fenômenos mediúnicos. Né? Nós podemos até marcar uma outra vez uma palestra muito boa também que tem mediunidade na Bíblia e reencarnação na Bíblia, que nós vamos ver que o próprio texto bíblico traz, o judaísmo traz, o evangelho traz manifestações da mediunidade. E nós vamos culminar esse processo de mediunidade chegando no espiritismo. Porque aí muita gente pode perguntar, Emanuel, se mediunidade existe desde que o mundo é mundo, desde que épocas imemoriáveis se trabalha esse contato com o mundo espiritual, o que é que o espiritismo traz de novo? O espiritismo vai compreender como se sucede, né, como acontece o fenômeno mediúnico. E esse processo que Kardec fez e elaborou de forma magistral, de como nós podemos compreender todo o mecanismo da mediunidade, dos tipos de mediunidade, como nós devemos praticar a mediunidade, vai ser excelente, porque vai desmistificar muitas lendas do passado, onde principalmente, porque o Herculano Pires fala lá no texto que a gente iniciou, o Herculano vai falar o quê? Que não é passada através de um iniciante, nem de um guru, nem de um mestre. Porque os povos antigos tinham esse misticismo, esse esoterismo, onde aqueles irmãos e irmãs que tinham a mediunidade ostensiva eram tidos como seres sobrenaturais, seres superiores. Né? A própria Igreja Católica, nossa irmã Igreja Católica, canoniza pessoas que têm dons de mediunidade. Vou reformular esse termo, dons. Vou reformular. Canonizam pessoas que trazem a sua predisposição orgânica e psíquica para trabalhar a mediunidade, principalmente aqueles ditos milagres, que o próprio Kardec, no livro A Gênese, na segunda parte, quando fala dos milagres segundo o Espiritismo, deixa bem claro que não há milagres, na conceituação da palavra propriamente dita. O que acontece são os fenômenos naturais em que o Espiritismo, graças a Kardec, culminando, obviamente, na época, né, a época Luz, em que a França vivenciava das suas revoluções francesas industriais, né, da queda da religiosidade cega, né, a ascensão da ciência, do próprio positivismo e de todas aquelas filosofias que fomentavam e ferviam a Europa no final do século XVIII para o século XIX, vai proporcionar a Kardec essa ideia mais racional e científica. Então, o que o Espiritismo traz de novo é o conceito de comunicabilidade, né, entre o mundo material e o mundo espiritual, é essa codificação, essa forma sistematizada de compreender como acontece esse fenômeno, ou seja, como acontece essa comunicação entre as duas realidades da vida. A mediunidade não é propriedade da doutrina espírita. Desde a antiguidade encontraremos pessoas que se comunicavam com os espíritos. Aí trouxemos oráculos, pitonisas, magos, profetas, pajés, benzedeiras. Desde que o mundo é mundo, nós vamos encontrar irmãos e irmãs que trazem essa predisposição orgânica e psíquica para trabalhar a mediunidade. Só que com o Espiritismo, lá em Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, quem teve a oportunidade de ler todos ou alguns volumes da Revista Espírita, vai ver como Kardec se dedicou de corpo e alma no estudo minucioso e na pesquisa da mediunidade. Na pesquisa. Né? E aí, o que nós podemos ter de compreensão da mediunidade no Brasil? Porque com a chegada do espiritismo no Brasil, muita coisa vai se modificar. Por isso que existe hoje uma discussão muito grande, né, entre estudiosos, pesquisadores da doutrina espírita,
de que o espiritismo que nós temos hoje do Brasil não é igual ao deixado por Kardec. Em tese, né, não teria como ser igual, porque aí existe o progresso, né? Os tempos vão mudando, a sociedade muda, a própria França de hoje não é a França do século XIX, o Brasil é outra cultura totalmente diferente da Europa. Se você vai no centro espírita na Europa, eles têm um estudo mais voltado para a ciência e para a filosofia. O Brasil, por ser um país ainda muito ligado às religiões místicas, né? Às religiões muito carregadas de misticismo, de mistérios, o Brasil vai ter essa religiosidade num formato ainda um pouco antigo, muito forte, e acaba trazendo essa roupagem para a doutrina espírita. Então, é interessante a gente compreender que, hoje, as instituições espíritas deixam um pouco a desejar com os critérios básicos que Kardec estabeleceu para se trabalhar no mediunidade no centro espírita, ou na sociedade espírita, ou no instituto, ou no grupo, enfim, na casa espírita. Kardec, no livro dos médiuns, ele deixa diretrizes importantíssimas para se desenvolver um trabalho mediúnico. E que muitas vezes hoje, nas casas espíritas, nós não vemos isso acontecer. Nós estamos aqui falando da casa espírita, compreendendo que outras religiões trabalham-se mediunidade, né? Trabalham-se mediunidade. Mas nós estamos aqui trazendo a complexidade, né, dessa prática mediúnica na perspectiva do espiritismo. Então, vejam, quando a doutrina espírita chegou ao Brasil, já haviam religiões de matriz afro-indígena que trabalhavam mediunidade. Então, quando a doutrina espírita adentra a sociedade brasileira, quem faz um estudo antropológico, sociológico, vai ver que o espiritismo chega no Brasil na classe intelectual, que eram as pessoas que tinham condições, enviavam seus filhos para estudar na Europa, na França, e eles tinham contato com a doutrina espírita. E essas pessoas começaram a trazer os primeiros exemplares do livro de Kardec, dos livros de Kardec, ainda em francês. E aí começaram a se instituir os primeiros centros espíritas. O primeiro centro espírita no Brasil foi fundado na Bahia, né? Então, todos esses detalhes, gente, tem aqui no livro que no final vou mostrar a base do estudo. O livro dos médiuns, No Invisível de Leon Denis, né? Esse aqui do Herculano Pires, que a gente mostrou também, tem todos esses detalhes, no final a gente mostra a bibliografia, de onde nós tiramos essas informações. Mas é importante compreender que quando a doutrina espírita chega no Brasil, nossos irmãos africanos e indígenas já trabalhavam mediunidade. Eles já tinham o culto aos orixás, eles já tinham o culto aos antepassados. Então já existia essa mistura. Nós sabemos a história, né? A história do Brasil, da colonização, de chegar aqui já tinha os indígenas que trouxeram os escravos, e houve essa miscigenação espiritual. Tem detalhe isso bem interessante, aquele livro do Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala bem, né, dessa formação espiritual em que o Brasil vai passar. Então é interessante a gente ter isso. O misticismo do povo brasileiro acabou causando uma grande distorção na prática mediúnica espírita. Porque o que acontece? O espiritismo chega no Brasil, existem já cultos, né, mediúnicos, não se utilizava o termo mediúnico, nem médiuns, nem mediunidade, porque são termos criados pelo Allan Kardec, para designar o quê? A comunicabilidade entre os espíritos. Hoje nós chegamos, por exemplo, num centro de Umbanda, e lá eles já usam o termo médium. Mas por quê? A própria Umbanda, gente, isso aí é história, né, onde o espiritismo tem uma influência no Brasil. Porque o que é Umbanda? É uma religião brasileira que vai ter elementos católicos, candomblecistas e espíritas. Por isso que se você vai no centro de Umbanda, você encontra santo católico, você encontra culto aos orixás, você encontra estudo das obras de Kardec. Para quem não conhece, não precisa visitar um centro de Umbanda, basta pesquisar mesmo, né? Se você entrar para ver artigos, TCCs, né, de pessoas que estudam teologia, você vai ver que existiu e existe esse sincretismo no povo brasileiro. Então, as casas espíritas, as federativas, elas têm uma luta muito grande
para conservar o que muita gente chama de pureza doutrinária. Eu não chamo muito assim pureza doutrinária, mas eu digo que é para conservar as diretrizes que Allan Kardec estabeleceu para se trabalhar a mediunidade na ótica espírita, dentro da perspectiva da doutrina espírita, sem desmerecer as outras crenças que trabalham sua comunicação com o mundo espiritual, mas o espiritismo tem uma diretriz deixada pelo Allan Kardec. E é por conta desse sincretismo, né, do misticismo do povo brasileiro, que muitas vezes nós vamos encontrar distorções, vamos encontrar confusões e conceitos que não são espíritas sendo trabalhados dentro da casa espíritas. Agora, vejam como isso é interessante. Segundo a pesquisa feita pela Federação Espírita Brasileira, eu creio que foi no ano de 2016, está aqui nesse livro que tem o nome da nossa palestra, Complexidade na Prática Mediúnica, lançado pela Federação. Se não me falha a memória, em 2016, foi feita uma pesquisa em diversos centros espíritas filiados à Federação, a FEB, e nessa pesquisa foi perguntado, principalmente aos trabalhadores do departamento mediúnico, se esses trabalhadores haviam lido ou estudado ou nunca tiveram a oportunidade de ler nem estudar o Livro dos Médiuns. E vejam que surpreendente, 65%, mais da metade dos trabalhadores do departamento mediúnico dos centros espíritas nunca leram ou estudaram o Livro dos Médiuns. Gente, é daí, desse princípio, você vê que não é e nunca será demais falar sobre mediunidade, principalmente para os próprios espíritas, porque dentro do espiritismo, certa feita, eu ouvi uma frase de um palestrante, se não me falha a memória, foi o Haroldo dizendo que Kardec é um grande desconhecido dos próprios espíritas, porque hoje existem diversos livros, e o espírita ama livro de espírito. Se tiver na capa, fulaninho de tal, pelo espírito fulaninho de tal, pronto, aí a pessoa compra. E aí vai ler aquilo, vai querer trabalhar a mediunidade naquilo, mas sem conhecer a base, que é Kardec. Porque quando nós temos conhecimento da base, do Livro dos Médiuns, nós vamos poder estudar diversos outros livros, o do Herculano Pires, o do Leon Denis, No Invisível, que é um livro extraordinário, e tantos outros. Mas, ao conhecer a base, nós vamos chancelar o que realmente ali está dentro da perspectiva da doutrina espírita. E como traz essa pesquisa, num livro aqui do Walter, né, Complexidade na Prática Mediúnica, ele deixa bem claro, logo na primeira parte, que a FEB deixou registrado que mais da metade dos trabalhadores do departamento mediúnico nunca leram, né, nunca estudaram, quanto mais ler o Livro dos Médiuns. Então, que livros, né, que conteúdos teóricos estão sendo estudados por tantos irmãos por aí, né, no mundo afora da doutrina espírita? E por que é tão importante estudar o Livro dos Médiuns? Porque para se trabalhar mediunidade de forma séria, de forma consciente, a doutrina espírita, ela vai trazer para nós, né, conhecimentos de detalhes que outras crenças que também trabalham mediunidade da forma que elas trabalham não trazem. Por exemplo, o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, vai trazer o conhecimento do fluido cósmico universal. Isso é importante para se trabalhar a mediunidade. Conhecimento do perispírito e dos centros de força. André Luiz traz muito sobre os centros de força. Conhecimento dos mecanismos da mente e a capacidade dos pensamentos. Tem que ter o conhecimento disso, gente, para se trabalhar a mediunidade. A sintonia, a afinidade. Estudo teórico, pesquisa prática e disciplina do médium. Pronto, esses três detalhes, vejam, estudo teórico, o médium, o esclarecedor, o aplicador de passe, o pessoal do apoio na irradiação, o dirigente da reunião mediúnica são pessoas que vão ter que estar para sempre estudando. Para sempre. Kardec, Emmanuel, eu posso estudar Leon Denis, eu posso estudar Herculano Pires? Pode. Mas sempre a base, que vai ser Kardec. Pesquisa prática. Vocês sabem o que é essa pesquisa prática? Kardec, no Livro dos Médiuns, tem um capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 28,
que Kardec ele vai trazer várias diretrizes de como se forma um grupo mediúnico. E dentro desse grupo mediúnico, ele fala que a própria equipe, quando se trabalha a mediunidade na reunião de desobsessão, por exemplo, quando se trabalha essa reunião mediúnica, tudo que acontece ali é um laboratório, e é daí que surge o sentido científico da doutrina espírita. Hoje em dia, com as palestras e os livros, né, o trabalho da AME, quem não conhece a AME é a Associação de Médicos Espíritas. Então, hoje tem muito psicólogo, médico, né, neurocientistas, tem muita gente da ciência estudando espiritismo e trazendo para o campo da ciência essas discussões, principalmente o que diz respeito à questão da cura, da mediunidade, da cura e da reencarnação. Mas esse contexto científico que o Kardec traz, né, na sua obra é dentro dessa proposta da pesquisa. Porque o que Kardec fez? Ele criou uma metodologia para se estudar os fenômenos e as mensagens que vinham através desses fenômenos. É o que Kardec chama de universalidade do pensamento dos espíritos, da concordância do que os espíritos falavam. Um exemplo, um dos pontos simples, e que muitas vezes não acontece hoje. Não acontece hoje. Kardec estava aqui na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então a médium Hermance Dufour recebeu uma comunicação de Joana d'Arc, espírito Joana d'Arc. Só que para Kardec ter certeza que aquela comunicação de Joana d'Arc era verídica, ele iria entrar em contato com diversas sociedades espíritas espalhadas pela Europa, fora da Europa. Está tudo registrado nos volumes da Revista Espírita. Então, ele iria comparar médiuns diferentes, de locais diferentes, culturas diferentes, falavam idiomas diferentes, recebendo a mensagem do mesmo espírito. Se não fosse do mesmo espírito, mas que a mensagem tivesse o mesmo teor, ou seja, tivesse o mesmo objetivo. Então, aí, ele caracterizava que aquela mensagem era verídica e tinha uma importância para a consolação, para a influência do desenvolvimento do ser integral. Essa era a importância da comunicação para Kardec. E era essa pesquisa e prática. Então, vamos ter reunião mediúnica hoje? Vamos. Está lá, Emmanuel deu uma comunicação de um espírito que falou assim, 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 assim. Anota, dia 5 de agosto, quinta-feira, quarta-feira, o médium Emmanuel recebeu uma comunicação de um espírito, José, que falou isso, isso, outro. Na próxima quarta-feira, quando tiver a reunião, vamos ver se a Emmanuel vai receber uma outra comunicação do mesmo espírito falando a mesma coisa? Opa, será que é uma comunicação mesmo ou é animismo? Vamos trabalhar isso? Isso é a pesquisa prática, que hoje em dia não existe, ou quase não existe, nas reuniões mediúnicas. Né? Em algumas, gente, eu não estou generalizando. Em algumas. Isso tudo está aqui no livro que a FEB lançou. Essas advertências, né, esses alertas, para que a gente possa cada vez mais melhorar a nossa prática mediúnica. Trouxemos aqui algumas imagens, né, de forma ilustrativa, para que se tiver alguém aí que não trabalha na mediúnica, ter mais ou menos uma noção de como é o processo. É uma representação de uma reunião mediúnica. Então, nós vamos observar que temos na mesa, né, em volta da mesa, os médiuns de um lado, os doutrinadores ou esclarecedores do outro, né, dialogadores, como se fala hoje em dia, não usa muito mais o termo doutrinador, mas esclarecedor. Na ponta da mesa, provavelmente, é o dirigente da reunião, eles devem estar fazendo a leitura do Evangelho ou do Livro dos Espíritos. Observem que do lado direito tem o pessoal do apoio, que está ali, ó, vibrando, irradiando, transmitindo bons pensamentos para que a reunião flua naturalmente. E em volta dos trabalhadores que estão na mesa, estão os mentores, trabalhadores da casa. Observem que na ponta da cabeça deles existem luzes irradiando, brilhando. Isso é a glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, que faz a conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual. Não temos como a gente aprofundar isso agora, porque é um estudo que a gente está tentando trazer a consciência de como nem tudo é tão simples, que existe todo um processo. Gente, numa reunião mediúnica dessa,
Se um componente dessa reunião não estiver bem equilibrado, não tiver se alimentado bem, não tiver cultivado os bons pensamentos, talvez ele não consiga desenvolver a sua tarefa de forma equilibrada. Tem um relato do livro Missionários da Luz, ou é o livro Os Mensageiros, de André Luiz, onde ele narra em que uma reunião mediúnica, onde se tinha 8 médiums, apenas uma médium, gente, uma médium estava em condições de fazer o trabalho. Os demais não estavam, por quê? No livro, André Luiz relata que um havia brigado com a esposa em casa, o outro havia comido uma comida muito pesada, um churrasco, e estava muito com mal-estar, indisposto organicamente para poder fazer o trabalho. Outro havia tido um contato com uma moça mais bonita, mais exuberante, e estava com pensamentos eróticos na hora da reunião mediúnica. Então, esses irmãos e irmãs não conseguiram estar apto para ser utilizado pela espiritualidade para trabalhar a mediunidade. Apenas uma estava em condição. Daí a gente vê a importância, como nós vamos dar uma olhadinha mais à frente, a importância da dedicação da disciplina com médium. Pelo menos, como o próprio Kardec fala, nesse capítulo 28 do Livro dos Médiuns, pelo menos alguns dias antes o médium já se preparar, 2 dias antes, 48 horas antes, o médium já ir se preparando para esse momento da reunião mediúnica. E aí trouxemos alguns exemplos de tipos de mediunidade. No Livro dos Médiuns, Kardec, ele descreve mais de 50 tipos de mediunidade. Mais de 50 tipos. Nós sabemos que daquela época para cá, muitas mediunidades já não se trabalham mais hoje em dia. Nós trouxemos aqui as mais comuns que nós trabalhamos dentro da casa espírita. Que nós somos trabalhadores de uma instituição espírita e estamos envolvidos com essas práticas da mediúnica, então trouxemos as que são mais comuns. A psicografia, então você vê o médium concentrado, psicografando, e o espírito, autor da mensagem, entrando em contato com o médium. Aqui uma psicofonia, que é popularmente conhecida como incorporação, e essa imagem é extraordinária, porque prestem atenção nos detalhes. Veja que tem a médium está sentada, essa moça de azul, uma camisa azul, e o esclarecedor está em pé do lado dela, fazendo o diálogo, dialogando com a entidade. Observe que a entidade também a entidade não está dentro da médium, ela está por trás da médium, entre ela e o esclarecedor. Observe que o mentor da reunião, um dos trabalhadores da casa, põe a mão na testa do médium, onde é o chakra frontal, como se algumas pessoas falam terceiro olho, então o olho espiritual, porque ele está intuindo o esclarecedor a utilizar as palavras necessárias, as palavras certas para dialogar com o irmão que está dando a comunicação. Observe também que, ao mesmo tempo, uma luz do alto adentra o coronário da médium, ativando a capacidade mediúnica dela para poder fazer o trabalho. Observem também que os outros trabalhadores que estão na mesa, mesmo que não estejam dando nenhuma comunicação, eles estão concentrados, vibrando, e a sintonia do pensamento dos outros médiuns estão sendo irradiadas para o mentor, porque o mentor está ali atuando nos pensamentos do esclarecedor. E um detalhe que é importante, gente, tanto na psicofonia como na psicografia, nós vamos observar o seguinte, que o espírito não entra no corpo do médium. Isso é física. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, o espírito, tanto sendo um mentor como um obsessor, ele está ali próximo. Então, o que é que acontece? Acontece a expansão perispiritual do médium, e a expansão perispiritual do desencarnado, e quando essa energia, essa irradiação perispiritual se tocam, aí existe o contato mediúnico. Todas as sensações, percepções, pensamentos do espírito vão ser sentidos pelo médium. Vão ser sentidos pelo médium. Quanto mais preparado é o médium, o preparo teórico e prático, o médium vai conseguir, por exemplo, dar assistência a um irmão muito sofredor, às vezes muito endurecido,
com muita raiva, com muito ódio, mas ele vai conseguir dar a comunicação e vai filtrar o que realmente pode ser necessário para passar na reunião mediúnica durante o diálogo ali esclarecedor. Por isso a importância sempre de se manter o estudo e a prática, porque assim o médium ele vai cada vez mais se capacitar para acolher, auxiliar e ajudar esses irmãos que estão, né, buscando auxílio na casa. Aqui a mediunidade de cura, observem que interessante, os médiuns estão posicionados, né, os médiuns aplicadores de passe estão posicionados, aplicando o passe em duas, né, frequentadoras, mas vejam que existe equipe espiritual por trás. Por isso que é sempre bom a gente estar falando, né, muito se discute no movimento espírita sobre o magnetismo, o Regeneração trabalha passe magnético, como eu sei que os semeadores também passam, o SELEC também passa, trabalha e estuda, né, o passe magnético, mas nós vamos sempre ter essa consciência de que, apesar de nós termos a nossa, né, o nosso magnetismo, o nosso fluido animal, como se fala no livro dos médiuns, nosso fluido, nós contamos sempre com o auxílio da espiritualidade. Até porque pode ser que algum dia nós não estejamos tão bem, então a espiritualidade, como no livro do André Luiz, narra que um aplicador de passe também não estava bem no momento do passe e ele teve que ser isolado. A espiritualidade trabalhadora da casa teve que criar um campo eletromagnético para isolar a influência perniciosa do aplicador de passe. E quem estava aplicando o passe era o espírito, era o guia, era o mentor da casa. É um dos trabalhadores espirituais da casa. Aí vejam que interessante. Então a gente está ali trabalhando realmente como uma equipe, em comunhão com a equipe espiritual da casa. Nós somos instrumentos. E outra coisa que eu volto a dizer, observem todas as imagens. Até mesmo os trabalhadores espirituais da casa, eles estão recebendo uma luz do alto. Então, até eles, que já estão no plano espiritual, que já são preparados para o auxílio, eles também estão sendo, né, auxiliados pelo alto. É realmente uma agregação de trabalhos. Nós trouxemos aqui uma imagem também falando sobre a vidência e a audiência. É uma imagem de uma criança conversando com um amiguinho desencarnado, onde ela consegue ver e ouvir como se estivesse conversando com um coleguinha encarnado, um coleguinha vivo. E isso é tão interessante, gente. Eu vou trazer só um relato bem rápido. E Divaldo e Chico, eles tinham uma mediunidade tão ostensiva de vidência, clarevidência e audiência, que eles muitas vezes não sabiam se estavam, né, convivendo com um desencarnado ou desencarnado. Um encarnado ou desencarnado. Tanto que no próprio filme do Divaldo, tem uma parte que ele vai trabalhar numa repartição pública lá, né, da Previdência, e aí ele vai atender dois senhores, um casal de senhores que estão no balcão, e os amigos lá que trabalham com eles ficam achando que ele é louco, porque ele está conversando, anotando o nome das pessoas, só que não tem ninguém, mas ele está lá pegando o nome das pessoas. E aí quando ele vai procurar no arquivo para ver a situação, né, da aposentadoria, que ele puxa a fichinha das duas pessoas que ele anotou o nome e estava carimbado, falecido. E aí as pessoas se assustam, e é quando o Divaldo relata para a colega de trabalho dele que ele vê espírito como se estivesse vendo gente encarnada. A mesma coisa foi uma vez Chico contando, né, um dos seus casos, em que ele pegou um ônibus e ficou em pé. E aí o povo, uma pessoa que estava assim, né, falou, sente, senhor. Ele disse, não, mas eu vou sentar onde? Que não tem lugar para eu sentar. O ônibus tinha lugar disponível, mas Chico viu os desencarnados sentados. Então, quem tem a vidência e a audiência consegue realmente ver e ouvir os espíritos de forma mais direta. Essa imagem é uma imagem de Divaldo, na sua mocidade, em uma reunião de efeito físico, doando ectoplasma. Essa imagem está no livro da biografia de Divaldo, que deu origem ao filme. A biografia é Divaldo Franco, a vida de um dos maiores médios de todos os tempos. É o título da biografia dele. Foi de uma jornalista que não é espírita, a mesma coisa do jornalista que fez a biografia do Chico, né, o Marçal Sotomayor, que também não é espírita, e o interessante é que são jornalistas que pesquisaram a vida dos médios, que não são jornalistas espíritas, mas conseguiram passar uma veracidade muito grande. E aí dentro do livro tem uma seção só com imagens, né, lá da Noção do Caminho, em que Divaldo cedeu gentilmente, e uma das imagens
é essa, ele doando ectoplasma numa reunião mediúnica de efeito físico, que hoje em dia quase não existe. Particularmente, Emanuel não conhece nenhum centro que tenha trabalhos de efeito físico acontecendo hoje em dia. Vejam que interessante, sobre os médiuns e as reuniões mediúnicas. Daqui em diante, esses minutos finais, nós vamos observar como alguns componentes que se trabalha a mediunidade na casa espírita não são tão simples quanto parece. Eu falo isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque no Regeneração, por exemplo, já chegaram pessoas para fazer atendimento fraterno, dizendo que tinha mediunidade. Né? Então, fez lá o atendimento fraterno, fez o tratamento, depois que acabou o tratamento, vamos agora para o estudo da mediunidade. Só que as pessoas não querem estudar, as pessoas querem ir para a mesa, como se fala no popular. Não, eu quero ir para a mesa trabalhar mediunidade. Não, meu irmão, como é que você vai trabalhar uma coisa que você não conhece? Você conhece fluido universal, você conhece o perispírito, você conhece os centros de força, você conhece como funcionam os mecanismos da mente e como se trabalha o pensamento. Você consegue fazer a sua autoanálise para saber o que é comunicação, o que é animismo? Não, não sei nada disso, não sei nem do que tu estás falando. Sim, como é que nós não sabemos sobre isso e queremos ir para a mesa trabalhar a mediunidade? Né? Então, nós vamos ver que as coisas não são tão simples, começando pelos requisitos do médium. Né? Conhecimento da mediunidade à luz da doutrina espírita. Isso é um detalhe importante. Certa feita no Regeneração também, já chegou uma irmã que era médium, né? Trabalhava a mediunidade na Umbanda. Então, ela queria trabalhar na casa espírita. Só que a forma como os irmãos umbandistas trabalham mediunidade é totalmente diferente da mediunidade trabalhada no doutrina espírita. Então, nós temos que ter essa consciência de que o médium espírita, ele tem que ter conhecimento da mediunidade à luz do espiritismo, né? O que Kardec deixou lá, bem sistematizado no Livro dos Médiuns e nos volumes da Revista Espírita, como diretrizes para um bom desenvolvimento do médium. A moral do médium. Né? Essa parte, esse trecho, merece algo importante, uma atenção maior. Por quê, gente? Muitas pessoas acham que todo médium é um ser evoluído. E o próprio Kardec traz, e os outros autores, deixa bem claro que mediunidade nem sempre está atrelada à moralidade elevada. Que nós vamos encontrar, sim, pessoas moralmente inferiores, mas que têm mediunidade. Que tem mediunidade. E nós vamos ver aí muitos casos de médiuns que abusam de pessoas, né? Que cometem crimes, que extorquem as pessoas, que influenciam, que subjugam. Ou, enfim, nós vamos encontrar pessoas que têm mediunidade, só que trabalham, infelizmente, de forma equivocada, a sua mediunidade. Então, a moral do médium para um bom trabalho mediúnico tem que ser primordial. Ele tem que ter esse processo de reforma interior, de fazer o seu autoconhecimento, de reconhecer os pontos que precisam ser melhorados nele, para que ele possa desenvolver esse trabalho de mediunidade em auxílio ao próximo. E o trabalho de mediunidade não é auxílio apenas da pessoa que está ali se tratando, não. Também é o auxílio do irmão que vai estar lá, dando a comunicação na mediúnica. Né? E como Emmanuel falou para Chico, quando se mostrou para Chico pela primeira vez, para você fazer o trabalho, Chico, você vai ter que ter 3 pontos: disciplina, disciplina e disciplina. Então, o médium, ele tem que ser uma pessoa que vai renunciar a muita coisa, que precisa estudar bastante, que precisa se dedicar bastante às fileiras da mediunidade. Não é algo para assombrar, nem medo, ou então uma coisa que é muito rígida. Ai, meu Deus, então estou com medo de mediunidade. Não. Mas nós temos que ter consciência que a mediunidade, por ser algo sério, precisa de seriedade para ser trabalhada. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Os médios, ter essa consciência da importância da disciplina para o estudo e a prática mediúnica. Né? E quais os empecilhos que nós podemos encontrar no exercício da mediunidade? Aí vai, ó, vaidade, o personalismo, a falta de estudo, o animismo, a fascinação.
a vaidade, né? Às vezes eu posso me achar superior porque eu tenho contato com os espíritos. E aí é uma escadinha. Aí eu crio o quê? O personalismo. Eu vou querer fazer a mediunidade à minha maneira. Não, Kardec disse que era para fazer assim, mas eu acho que eu posso estalar o dedo na hora do passe. Não, eu acho que eu posso dar uma fungada na hora que eu sinto que a conexão perispiritual entre o espírito e o médium aconteceu. Então, se cria personalismos na casa espírita, no trabalho mediúnico. É o médium. Quem já ouviu falar? Hoje em dia, graças a Deus, não escuto muito, não. Mas quando eu comecei no espiritismo, eu escutava muito assim. Seja bem-vindo, esse aqui é fulano, o médium principal da casa. Gente, o médium principal da casa, o médium principal do mundo é Jesus, que teve contato direto com Deus. Nós somos trabalhadores da seara, né? A falta de estudo que vai ocasionar o quê? O animismo e a fascinação. Porque, basicamente, gente, o animismo, todo médium vai ter, tá, gente? Outra comunicação mediúnica tem o animismo do médium, porque toda a sensibilidade e as percepções do espírito vão passar pelo aparelho físico do médium, né? Vai ter a questão psíquica, vai. Vai ter a questão do sentimento, do afeto, vai, como é que o Lando Pires falou lá na mensagem no início da palestra. Mas vai passar pelas percepções do médium. Então, a forma como o médium vai escrever a carta, por exemplo, na psicografia, vai ter ali um pouquinho do médium. Mas não pode ter o animismo do quê? Do médium criar coisas, fantasiar coisas na sua mente, acreditando que é uma comunicação espiritual. E a fascinação, como o livro dos médiuns deixa bem o alerta, sofre muitos médiuns quando começam a vir comunicações estrambólicas, místicas, supersticiosas, e o médium está ali, desenvolveu o personalismo, desenvolveu a vaidade, então ele acha que ele é o dono, então às vezes ele vai querer mandar no centro, vai querer mandar na reunião mediúnica. É a fascinação, que nós temos que tomar cuidado, são os empecilhos. E nas reuniões mediúnicas, temos a desobsessão, tem centro que tem a reunião de evocação, né? Principalmente a diretoria da casa vai fazer uma reunião de evocação com a espiritualidade para poder ter algumas diretrizes de como proceder com algumas atividades. Reuniões de efeitos físicos, como nós falamos. Peixotinho trabalhava muito efeito físico. Hoje em dia a gente não conhece muito que trabalhe. Mas veja como é importante. Por que então eu tenho que conhecer efeito físico? Porque toda a história do surgimento do espiritismo, gente, mesas girantes, irmãs Fox, e todas as reuniões que está lá na revista espírita, era grande parte efeito físico, né? Então, é importante a gente conhecer essa história do espiritismo em que se trabalhava reuniões de efeito físico. Reuniões de psicografia, que nós temos também em alguns centros, cartas consoladoras, né? E reuniões de tratamento à distância, que são tratamento de passe, né, do magnetismo, tudo isso, de irradiação também, para quem não pode ir ao centro espírita. E a formação dos grupos mediúnicos, está lá no livro dos médiuns, capítulo 28. Afinidade de pensamento e vontade. Aquelas pessoas que estão ali reunidas naquela sala, naquele grupo, têm que ter uma afinidade de pensamento. Todos têm que estar imbuídos por um propósito igual. A vontade de ajudar o próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. O pensamento do trabalhador mediúnico tem que ser esse, gente, de auxílio, de socorro ao próximo. Se a gente sempre fizer esse mantra na nossa cabeça, a gente consegue evitar a vaidade e o personalismo. Porque eu sei que eu estou ali como um instrumento para servir em auxílio do próximo, seja encarnado ou desencarnado. O local de preferência tem que ser reservado. Tem centro espírita que é mais simples, mais pequeno, não pode, né? Às vezes a mesma sala que faz a palestra, no outro dia é a evangelização infantil, no outro dia a entrega de cesta básica, no outro dia é a mediúnica. Mas que seja sempre um ambiente que seja tratado ali assuntos elevados, né? Não tenha conversações frívolas, e que seja um ambiente sempre que tenha esse trabalho de fraternidade. Se puder, ser um ambiente que seja reservado apenas para o trabalho mediúnico. E veja que interessante, grupos pequenos de no máximo 15 pessoas. Isso são diretrizes de Kardec. Não é Emmanuel que está falando, não, diretrizes de Kardec. Grupos pequenos de no máximo 15 pessoas. E quando ele fala 15 pessoas, não são 15 médicos. São 15 pessoas no total, né? Estudo teórico e prática.
como a gente já havia falado antes em outros momentos. Olha, componentes do grupo, dirigente da reunião mediúnica, médiums, dialogadores esclarecedores, o apoio, né, que fica na vibração, aplicadores de passe. Essa é a equipe em que Kardec se referencia de, no máximo, 15 pessoas, para se trabalhar de forma, né, harmoniosa, com sintonia, com afinidade. Quanto maior é o grupo, mais probabilidade vamos ter de diferenças, de divergências, de competições, sabe, de melindres. Então, eu estou ali como dirigente, eu percebi que o médium fulano está dando muita comunicação parecida, pode ser um animismo. Eu tenho que ter todo um cuidado, um tato, para falar com aquela pessoa, porque nós sabemos que o que mais tem no movimento espírita são pessoas melindrosas, ou seja, pessoas que se emagoam com muita facilidade, principalmente quando se fala de mediunidade, né? E o que é mediunidade com Jesus? Chegamos na culminância da nossa aula hoje. O que seria mediunidade com Jesus, que é um termo muito trabalhado na doutrina espírita, muito conhecido no movimento espírita. Se nós tivermos conhecimento nessa nossa aula de hoje, que mediunidade não é propriedade do espiritismo. Mediunidade é uma faculdade, como o Herculano Pires falou lá no início, mediunidade é uma faculdade orgânica psíquica que todos os seres que estão no planeta possuem e que vão ser trabalhados de formas diferentes de acordo com as crenças. Mas a doutrina espírita traz a mediunidade com Jesus, que seria o quê? Essa imagem aqui, que eu acho belíssima, que é quando Jesus convida 3 discípulos para subir no Monte Tabor, e lá no Monte Tabor, Moisés e Elias, que já estavam desencarnados, comunicam-se com os discípulos através de uma transfiguração. Jesus se transfigura e Moisés e Elias se comunicam com os discípulos. Então, mediunidade com Jesus, gente, é manter um vínculo entre os dois lados da vida com a intenção fraterna e de amor ao próximo. É respeitar o sentimento e o tempo da vida, que rompe as barreiras das dimensões para provar que a morte não existe. É servir sem personalismo e nem glória pessoal, pois no trabalho da mediunidade, o humilde servidor passa, mas a mensagem da imortalidade é a única que permanece triunfante como o Evangelho. Então, a nossa mensagem na noite de hoje é essa mensagem de trazer uma consciência para a nossa vida dentro da proposta do trabalho mediúnico, compreendendo que é uma coisa linda, a mediunidade é uma coisa maravilhosa, que ajuda muitas pessoas. Quantas pessoas aqui já não leram os livros de Kardec, de Chico, de Divaldo, Emmanuel, Joana, que são irmãos espirituais que vêm através da mediunidade e traz para nós ensinamentos valorosos. Os 10 mandamentos, que está lá no Antigo Testamento, foi trazido por escrita direta, através da mediunidade de Moisés. Então vejam que a espiritualidade superior, desde tempos imemoriais, vem se comunicando com os encarnados, fazendo a gente seguir uma diretriz. Jesus, ele é o modelo e guia da humanidade. Por isso que se trabalhar a mediunidade com Jesus é trabalhar a mediunidade dentro do modo do Evangelho, pensando sempre no bem do próximo, em amar ao próximo, em servir o próximo. Por isso que, para nós, o trabalho mediúnico, ele pode ser ainda complexo, porque trabalhar a mediunidade desinteressadamente, apenas com o sentimento de amor ao próximo, para nós que ainda somos espíritos, ainda muito arraigados à matéria, sabe, aos cargos, aos títulos, pode ser bem complexo. Se despir desse personalismo e se entregar como instrumentos na mão de Jesus para o trabalho mediúnico. E essa era a nossa mensagem na noite de hoje. Muita paz e muita luz para todos. Assim seja. Que assim Muito seja. bom, Emanuel. Parabéns, meu amigo. Muito bom mesmo o trabalho. Que coisa boa, Emanuel. Que você pôde iluminar a nossa noite, não é? Com tantas informações, com tanto conhecimento. Nós queremos, em nome do IESP, agradecer de verdade
pelo seu trabalho, tá certo? Pela sua boa vontade em preparar uma aula tão maravilhosa, tão rica, para contribuir com o nosso aprendizado. Leve um abraço para a sua instituição, né, para o Regeneração, tá certo? E muito em breve nós estaremos nos encontrando. De fato, o relógio ele não é espírita, né, minha gente? Porque o tempo voou, a gente passava aqui mais 1 hora, mais 2 horas escutando você falando, mas temos o nosso horário, né? Temos que ter disciplina. E nós gostaríamos de convidar o nosso irmão Arnaldo para fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo também a presença de todos vocês. Arnaldo, está por aí ainda? Estou por aqui. Estão me ouvindo? Pronto, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, Cláudia. Estou lisonjeado com a palestra, estou feliz com esses ensinamentos de hoje, é muito oportuno. O nosso irmão trouxe, então vamos agradecer a Jesus os ensinamentos trazidos pelo nosso irmão medianeiro, né, que ele disse, como ele falou, todos nós somos. Mas um dom da mediunidade também é esse, de se entregar para passar as mensagens do nosso mestre, a Boa Nova. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado àqueles que quiseram e não conseguiram. Só temos a agradecer, Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje, amanhã e sempre. E devolva a palavra à nossa irmã, para que a mesma sinta-se à vontade para encerrar a palestra de hoje, na paz do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Encerrados estão os nossos trabalhos na noite de hoje. Um beijo enorme para todos vocês, minha gente. Para você também, Claudinha. Beijo. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Amo muito vocês. Não vejo a hora de a gente voltar a se abraçar, se ver pessoalmente. Obrigado, Emmanuel.